Então, aqui tem aqui o ceratocone, né? Aqui passa algo assim, tá, pai? Bom, então aqui foi uma técnica que eu descrevia já há mais tempo, que é a Big Bubble, todo mundo conhece, mas aqui usando o ACT. Naquela época nem se usava isso, há mais de 10 anos atrás, foi publicado, foi em 2012, e eu faço aqui sempre uma medida fora da área do transplante, não uso ultrassom, porque ali a medida não é muito fidedigna. Aí eu faço aqui uma média e tiro 50 micras. Eu quero que sobre 50 micras só de estrombo poder atingir o plano mais profundo. Então tá aí, a gente faz aqui uma medição. Eu não faço com ultrassom, faço com OCT. Aí com isso eu tenho uma precisão mais adequada. Então tá aí, aqui faço uma trepanação parcial, pode ser com a trepana a vácuo também. Entro fora da área do transplante. Eu quero deixar aquela área livre. Se tiver alguma perfuração, posso fazer nova incisão. Entro com uma espátula, Coscarelli aí no caso, e aí a gente faz a bolha. Então, a gente atingindo o plano profundo, entre o estroma profundo e a DUA, a gente consegue geralmente a bolha tipo 1, que é desejável no transplante. Sempre fazer uma punção para diminuir essa pressão, para poder entrar na interface. Aí está, aqui entre o estroma profundo e a camada de DUA. Depois da DUA vem a DCM. Então tá aí, a gente tira aqui em bloco. Sempre uso córneas tectônicas, com isso não tem nem fila para transplante, por isso aí também é onde a gente consegue fazer o maior número de transplantes. Então a gente tira aqui a DCM, e essa aí é uma córnea tectônica, depois de uma semana totalmente transparente. Bom, a gente vê aqui em cima, isso aqui é um transplante lamelar, a gente vê que a coaptação é perfeita, um DALC. E embaixo aqui a gente vê que é um transplante perfurante, a gente vê que tem degrau, tem aqui escapando aqui, dando um edema crônico. Estou mostrando isso para vocês verem depois o que pode acontecer. Então, na causa de transplante aqui, o mais importante seria a trepanação perfeita. Então, sempre tem que ter um trepo novinho para fazer a trepanação do doador. E essa é a causa mais importante, seria regularidade na preparação. As outras seriam degraus, tipo de sutura e simetria cicatricial. Aqui, o tratamento. O tratamento, quando o astigmatismo ou a miopia não tem um grau muito alto, você pode usar o Eximeleiro, que funciona bem. Porém, pós-transplante de córnea, geralmente, o astigmatismo é muito grande. Então, a incidência de Reis é muito grande. A outra seria uma técnica que eu usava muitos anos atrás, antes de existir anel, que seria deliminar o limbo, em caso de transplantes lamelares, também funcionava muito bem. Incisões arqueadas a gente pode fazer com bisturi, ou então com fento. Geralmente, a incisão arqueada a gente faz quando tem uma hipermetropia associada com astigmatismo. Por quê? Ela sempre gera um aumento da miopia. Então, se a miopia for alta, não vale a pena fazer. A topoplastia, astigmatismo grandes, acima de 10, 12, 15 graus, e tem que fazer uma topoplastia. E o outro seria implante de anel. Então, aqui no caso, já tem aqui 10 anos, aqui, ó, 11 anos, foi o primeiro, eu fiz com todos os manuais sem ter fento, implante em 59 casos. A gente vê que o astigmatismo pós-transplante é um astigmatismo grande, a gente vê aqui geralmente acima de 6, então a maior aqui seria entre 3 e 6. E após o anel teve uma redução, a gente vê que ficou entre 1 e 3 a maior parte dos pacientes. Após um ano deu uma regressão. A acuidade visual também melhorou após o implante do anel. A gente vê aqui que a média de correção foi mais ou menos 50%. Então, o anel geralmente não corrige tudo.
mas é uma cirurgia que dá uma córnea, a córnea ficou bastante regular. Então, a gente vê aqui os primeiros casos. Aqui no caso, aqui um astigmatismo aqui de 5, nós colocamos aqui só um anelzinho aqui, resolveu, o astigmatismo caiu bastante. Aqui um outro caso, colocamos 2 segmentos, astigmatismo de 5, com miopia de 5. A gente vê que com 2 segmentos teve uma redução significativa da miopia, ainda sobrou um pouquinho do astigmatismo, mas melhorou a qualidade visual. Aqui um novo caso também, a gente pode ver aqui a visão melhorou bastante, a córnea bastante irregular. Após o implante de 2 segmentos, corrigiu bastante a miopia e o astigmatismo pela metade, porém a qualidade visual melhorou bastante, córnea bastante irregular. Aqui um novo caso também, que foi implantado só um anel, só um segmento aqui. A gente vê que está pedindo esse anel aqui, ó. E a córnea ficou bastante irregular. Agora, os casos mais recentes, peguei 2 casos interessantes aqui, ó. 6 com 7, 2 segmentos, um aqui e outro aqui. Olha o resultado. A qualidade visual melhorou bastante, a córnea bastante regular e se mantém. A gente vê aqui que tinha um astigmatismo de 6,6, abaixou para 2. Aqui em outro caso também, astigmatismo de 12. Também foi colocado aqui 2 segmentos de 140, para corrigir mais o astigmatismo, já que a miopia não era tão grande. A miopia corrigiu um pouco e o astigmatismo abaixou 7 graus. A córnea ficou bastante regular, aqui 40, 39. Ainda tem um astigmatismo grande, mas melhorou em relação aos 12 que tinha. Aqui tinha 13 aqui também. Bom, então a gente sabe que o uso do anel é diferente em transplante de córnea, porque a córnea ela é mais rígida, não é aquela córnea de ceratopone. Então, ela é mais previsível, porém a correção é menor. E a gente teve uma melhora do astigmatismo em 90% dos casos, uma melhora da qualidade visual. A gente vê aqui os anéis implantados, a gente tem aqui anel de 140 à esquerda, temos aqui de 160 à direita. A gente vê aqui mais 2 anéis, aqui na esquerda aqui o anel de 320, quando a miopia é mais acentuada, o astigmatismo menor do que 3, funciona muito bem. Então aqui, a gente vê aqui o anelzinho, e se mantém aí. O transplante lamelar é uma maravilha. Então aqui o anel de 320, resultado bacana. Aqui a gente pode ver uma córnea bastante mexida, era uma córnea pós-EICA, pós-LASIK, igual o Dr. Kleber Goldin falava, né? A córnea é prostituta do olho, todo mundo põe a mão. Então tá aí foi feito um transplante para tentar regularizar isso aí. A gente entra fora do limbo, fora do área de transplante, entra com a espátula e com a cânula. Essa bolinha aí não é a bolha do DALC, isso aí é a bolha do flap, vocês vão ver mais para frente. A gente vê com o olho bastante mexido. Então agora sim, agora entra o estômago profundo e a dua. Bom, aí a gente pode ver que com qualquer outro transplante lamelar, só que aqui eu estou tirando primeiro o flap do LASIK, que foi feito em cima do RK. Aí está. Agora aqui a gente entra na interface, entre o estômago profundo e a dua, não uso viscoelástico, acho que me atrapalha. Tiro sempre aqui a DCM, o endotélio, que é um cornecectônio, não vai adiantar de nada isso aí. E pronto. Aqui, implante de um anel no fento, a gente faz aqui o túnel, aí fica moleza, é mais seguro. Pós-anel, acho que a preferência é fento. Esse aqui é um anel vermelho, que dá menos reflexo. Aqui é um caso interessante. Primeiro a gente faz aqui o anel, o túnel do anel. Agora aqui a gente faz o flap. Para que isso?
Em córneas grossas, sem ceratocone, você pode fazer isso também. Você pode colocar aqui o anel. É pouco usado isso, mas pode ser feito. Coloca o flap no lugar. E depois de uns 2 meses, no mínimo, você levanta o flap e faz a correção para não dar raiz. Aqui seria aqui o nosso transplante, que nós já fizemos. E aqui a gente vê o outro olho já com o anel. Aqui é um caso super interessante. O paciente que não é meu, o paciente Gustavo Nery, ele foi lá na clínica para tentar corrigir esse astigmatismo aqui. Visão 20/50. O que eu fiz? Aqui está o astigmatismo grande, aqui, ó. A gente pode ver aqui 11,5. E aqui a gente vê aqui o pré-operatório e o pós. O pré-operatório pode ver que tem uma diferença muito grande. A gente vê que saiu de 5 para plano, com 2 de astigmatismo só, a visão de 20/50 para 20/25. Aqui, eu vou sair um minuto aqui, porque o vídeo que não está passando, sabe? Ok? Bom, então aqui, ó, interessante. O que eu fiz aqui? Primeiro eu pus o anel, depois eu fiz uma arqueada no eixo mais curvo, tá vendo? A gente corta aqui 90% da espessura, bem na sutura. Com isso, a gente tem uma redução grande do astigmatismo. Isso aqui seria uma arqueada que eu uso aqui nessa área. Então, voltando aqui, a gente vê aqui, ó, aqui tem incisão no eixo mais curvo e aqui no ponta lateral, incisão aqui embaixo. Então, nós temos 2 incisões arqueadas, mais o anel. Com isso, deu aquela correção lá que nós vimos, de 7 de astigmatismo, baixou para 2. Então, isso aqui seria a associação da arqueada mais o anel. Geralmente, a arqueada se faz em transplantes lamelares, né, DALC, com hipermetropia e astigmatismo. Funciona muito bem e não tem ectasia depois. Bom, aqui é interessante, esse aqui é o seguinte. Antes de implantar anel, há muitos anos atrás, a gente faz lamelar desde quando eu era residente. Então, aqui no caso, um lamelar sem degrau, com a córnea boa, com uns 12 de astigmatismo. Eu fazia uma deliminação no limbo, de vídeo antigo, vocês desculpem a qualidade. Tirava aqui uma cunha, dissecava do limbo até no transplante, fazendo uma dissecação, por isso você fazia a deliminação do limbo. Depois aproximava e com isso dava uma correção de mais de 10 de astigmatismo embora. Aqui um novo caso de degrau, isso aqui geralmente em transplantes perfurantes, em lamelar não dá isso não, muito raro. A gente pega aquela área que está afilada e divide ao meio. É difícil? É, mas dá para se fazer. Então a gente vai sem tirar tecido da córnea, que ali está muito fino. Fazer a topoplastia retirando tecido aqui é recidivo muito grande. Então a gente abre e coloca uma córnea dentro da outra. Aí está. Aqui interessante, aqui já é uma córnea, uma ectasia grande, um transplante perfurante. A gente tem que atingir aqui uma área maior, aí, mais ou menos aí 180 graus. A gente consegue secar aquela área fininha, com bastante cuidado, sem perfurar. Se perfurar também não tem problema, a gente sutura. Mas o ideal é fazer desse jeito. A gente separa,
faz uma punção para diminuir a pressão e sutura. Aí está. Bom, Reinaldo, Oi, Sandro, estou aqui. bom, é o seguinte, eu acho que agora a gente deve discutir um pouquinho. Eu te mostrei mais ou menos o beabá para corrigir astigmatismo pós-transplante, sabe? Então, acho que é Certo. importante agora, a aula foi uma aula rápida, mas foi uma aula assim, mostrando mais ou Não, menos o que eu excelente, faço, excelente, André. Eu entendeu? acho, eu acho que uma coisa que eu acho que é importante para os fellows entenderem, primeiro é o seguinte, vocês veem a habilidade, isso aí não é uma coisa para quem não tem experiência em transplante. Eu falo sempre com vocês o seguinte, que nós não temos que fazer tudo em oftalmologia. Você pode ser um cirurgião refrativo, mas não fazer transplante. Isso não tem nenhuma, isso não é nenhum demérito. Agora, se você não faz transplante, você deve ter pessoas que têm experiência em transplante para que vocês possam indicar. Essas técnicas de correção de autoastigmatismo são técnicas que são feitas com uma certa raridade por quem não está nessa área. Então, eu não aconselho, não sugiro, se você não tem experiência em transplante, você querer fazer uma técnica dessa, porque a possibilidade de você ter um sucesso é pequena. Então, é importante que você faça isso junto com alguém que possa te orientar. O Sandro é uma pessoa muito disponível. Basta procurá-lo lá com o caso. Você vê, ele citou aí agora um caso do Gustavo Nery. Ele é uma pessoa muito disponível. Então, a gente deve se cercar de pessoas competentes para dar o melhor para o nosso paciente. E o paciente quer que o problema dele seja resolvido, não necessariamente por nós. Se você não tem uma expertise, uma experiência numa área, o paciente vai ficar muito feliz com você se você levá-lo para alguém que possa resolver com melhor, pela experiência, uma pessoa mais experiente. Isso não é É, nenhuma vergonha nem demérito, pelo contrário. O paciente valoriza muito isso, sabe? Eu já tive mais de um caso que eu tive que discutir, levar para um outro colega, e nem por isso o paciente deixa de ser, pelo contrário, aumenta a confiança porque ele vê o cuidado, vê a transparência, vê o seu cuidado com ele, vê a sua honestidade, a sua sinceridade. Isso eu é, acho que é muito bom, tá? eu queria só salientar uma coisa. Eu sei que essas topoplastias são difíceis, aí realmente tem que ter uma certa habilidade, mais experiência, mas, graças a Deus, hoje em dia, o pessoal está pegando a mão para fazer transplante lamelar, fazer um DALC, e tá crescendo isso aí, lentamente vai crescendo. Então, tem muita gente já que já está fazendo DALC, acho interessante. Então, para corrigir um astigmatismo, o implante de anel não é tão difícil assim, porque hoje em dia tem o Fento ajuda bastante, então acho que é uma coisa acessível a todo mundo. E o anel funciona bem, a gente não tem que ter erro, não tem aquela... Não é igual o ceratocone, que às vezes inverte o eixo, ou então a gente tem um resultado muito ruim, não é assim. O transplante, o anel pós-transplante, responde muito bem. A correção do astigmatismo, ela geralmente se faz menor do que no ceratocone comum, porém, a córnea fica bastante regular, sabe, Reinaldo? É interessante. É. E outra coisa, Perdão. o pessoal tem muita mania, saiu até um trabalho agora falando sobre PRK, pós-astigmatismo e transplante. Eu já fiz muito, eu tenho um laser lá, faço, mas, infelizmente, o astigmatismo muito grande, a gente tem que tentar minimizá-lo com um anel, então, às vezes, até uma topoplastia. Por quê? O laser com alta intensidade desse jeito, para tirar um astigmatismo de 7, de 8 no transplante, não funciona bem. O índice de Reis, mesmo com mitomicina, é grande. Então, a gente tem que, o astigmatismo pequeno pode ser tentado fazer um PRK em cima do transplante, mas, infelizmente, na minha experiência, não é um astigmatismo muito grande, não corrige tão bem. E eu acho que o anel é uma coisa que veio para ficar e pós-transplante funciona bem, sabe, Renato? Ô, E as Sandro, incisões também arqueadas aham. funcionam também, entendeu? Antes da gente partir para as perguntas dos fellows,
eu queria fazer algumas considerações, não só sobre a sua aula, sempre brilhante, a gente aprende muito, mas também com a minha experiência. Eu já fiz muito transplante, hoje eu não faço mais, hoje cada vez eu estou fazendo menos coisa, graças a Deus. Mas então, eu vou fazer algumas considerações aqui, e depois eu vou abrir para as perguntas dos fellows para você poder tirar as dúvidas de todos nós, tá? Primeira questão que eu concordo plenamente com você. Excimer laser, gente, pós-transplante, os resultados são muito bons a curto prazo. Eu já fiz muitos casos, seja de LASIK, seja de PRK. Inicialmente, para astigmatismo, os resultados são muito bons. A longo prazo, os resultados são muito imprevisíveis. Hoje eu já realmente não faço e eu acho que não é a melhor alternativa. Segunda questão, RAISE pós-PRK em transplante é um problema, muitas vezes, de difícil solução. Você cria um problema maior do que o problema que o paciente tinha antes. Se antes ele podia resolver aquilo com uma lente de contato, depois que você faz um RAISE, às vezes você tem aquele RAISE fibroso, aquela treliça ali que fica meses, anos, e você tem, muitas vezes, um resultado muito ruim. Eu também tenho uma experiência muito boa e já coloquei muitos anéis pós-transplante. Os resultados são muito bons. Mas a gente deve deixar claro para o paciente que o objetivo do anel não é refrativo, principalmente pós-transplante. É para regularizar essa córnea e permitir que você possa ter uma reabilitação visual completa com óculos. Evidente, a gente tem casos muito bons que o paciente fica com uma excelente visão, mas a maioria dos casos é necessário, muitas vezes, o uso do óculos. E o paciente que já fez transplante, gente, o último problema para ele é usar óculos. Ele quer usar óculos. Na verdade, ele usou lente a vida toda, foi para transplante. Então, se ele puder usar óculos, ele vai ficar muito satisfeito. Então, considere sempre o anel. Agora, eu tive uma complicação muito grave com o anel pós-transplante e na época a gente ainda não tinha o Fenton. Eu fui fazer um anel manual, um transplante que eu mesmo tinha feito numa colega minha de turma. E esse transplante, quase que o botão saiu na minha mão quando eu comecei a fazer a delaminação. Deu uma deiscência quase total, quase que o botão rodou. Eu tive que levar, por sorte, eu estava no bloco cirúrgico fazendo esse anel e parei de delaminar, tirei a espátula e tive que suturar toda a córnea. Felizmente, não perdi o transplante. Então, eu acho o seguinte, que altamente, se o anel, hoje a gente praticamente só faz com Fenton, porque o resultado é melhor, é mais seguro. Não vou nem dizer que seja melhor, mas é mais seguro, pelo menos. A gente tem um controle de profundidade muito melhor do que o manual. Hoje, eu acho que pós-transplante é absolutamente indispensável o uso do Fenton. Pela essa experiência minha, foi uma experiência muito traumática e realmente eu não faria hoje novamente com manual. E essa paciente era muitos anos, mais de 10 anos, mostrando que realmente há uma fragilidade ali naquela incisão. Bom, outra questão também que eu gostaria de colocar para discussão é que a incisão, gente, a incisão arqueada, ela é muito útil, muito eficiente, e não sei por que ela é pouco utilizada, principalmente em córneas virgens. O resultado é muito bom. Eu participei de uma banca de um doutorado de um colega, como é que ele chama? Eu não vou lembrar o nome dele. Há muitos anos, ele é um colega de fora, e ele mostrou resultados do pré-faco, quer dizer, um paciente de cirurgia de faco, mostrando dois grupos, um grupo onde ele fez a lente tórica e outro grupo onde ele fez incisões arqueadas, mostrando que existia, assim, pelo menos no follow-up que ele fez, resultados bastante semelhantes, mostrando que é realmente uma boa alternativa em casos de faco, com o objetivo de fazer correção de astigmatismo quando não é possível, por algum motivo, usar uma lente tórica. Bom, eu acho que sempre a lente tórica o resultado é mais previsível, mas mostrando esse trabalho desse rapaz, Giovanni, lá de Uberlândia, ele mostrou que os resultados são muito consistentes, pelo menos dentro do follow-up que ele fez. Uma Reinaldo, outra... Pois não. a incisão arqueada, nesses casos, às vezes é até bom a gente entrar, só complementando aí.
entrar pelo limbo, sabe? Aí, em vez de você cortar na córnea, você abre uma incisão, igual você está fazendo uma catarata, um pouco maior de um lado e do outro, a gente consegue controlar muito bem esse astigmatismo em catarata, entendeu? E evita realmente a ictórica. Eu, na minha experiência, quando tem um astigmatismo aí até 2, até 3, eu consigo fazer uma arqueada contralateral, a incisão da catarata no eixo mais curvo, a gente consegue corrigir bastante, é muito interessante, sabe? Não Sem é? cortar a córnea, a gente entra no limbo e abre ali, então fica bem regular, não dá, e a incisão não vai abrindo, entrando epitélio junto, porque não é na córnea, então fica bem interessante, sabe? Você tem razão, fica muito bom. Lembrar que, gente, quanto à incisão, quanto mais distante da córnea, menos ela corrige. Porém, os resultados refracionais, eles são melhores porque você não interfere na zona óptica. Quer dizer, A que córnea fica antigamente mais se regular. faz, né? Fica mais regular. Antigamente a gente fazia muita incisão, inicialmente até a incisão reta, né? As T-cut, fazia para correção do astigmatismo, depois pensamos em fazer arqueada, mas próximo da zona óptica, muitas vezes você gera uma irregularidade da córnea, não fica muito bom. Essa ideia do Sandro é brilhante, porque você mantém a qualidade visual dessa córnea. Mesmo que você tenha uma hipocorreção, mas você tem qualidade. E o paciente, muitas vezes, prefere qualidade do que uma himetropia, um paciente com uma córnea irregular, cheia de aberrações. Uma outra consideração também, que eu já fiz muito, agora está sumindo porque os pacientes estão morrendo, mas eram os pacientes que a gente operou de RK lá atrás. Cheguei a fazer muito RK. E muitos pacientes que eu fiz RK, depois me procuraram com uma hipermetropia significativa. Esses casos, muitas vezes associados a astigmatismo, mas principalmente quando é um componente hipermetrópico mais importante, o LASIK dá um resultado muito bom, você consegue melhorar esse perfil dessa córnea, eram córneas às vezes de 32, 31 dioptria, você consegue melhorar a asfericidade dessa córnea, e é também a de se considerar antes até de fazer a FACO. Você melhora a qualidade dessa córnea e o resultado, por incrível que pareça, ele é bastante estável. Parece que o flap ali, parece que dá uma fibrose naquelas incisões, as incisões abrem, sempre abrem após um LASIK, mas depois você ajunta aquelas cunhas ali e o resultado fica bastante satisfatório. Agora uma pergunta, Sandro, você mostrou um caso aí, você fazendo uma arqueada simultaneamente com implante de anel. Pergunta, se você fizesse primeiro o anel para depois fazer a arqueada, você não teria uma maior previsibilidade? Você já está fazendo 2 procedimentos que são complementares, quer dizer, vão se somar. Se você fizer um e depois o outro, pela sua experiência, porque só o anel não vai corrigir mesmo, aí você já faz tudo para ficar num procedimento só, né? Bom, eu queria que você me respondesse. Você já respondeu a minha pergunta, entendeu? A sua pergunta. Por quê? Eu tenho certeza que um astigmatismo que estava ali, a gente viu lá no Pentacan de 11, o anel não ia corrigir nunca, entendeu? Então, ali, mesmo se fosse um caso com ceratocone, a gente sabe que às vezes corrige mais, corrige menos. O transplante não. O transplante você coloca o anel sempre pensando numa hipocorreção. Então, naquele caso ali, ele estava aceitando 7 no óculos, mas na realidade tinha 11 de astigmatismo. Então, o anel ali não tem esse poder de conseguir tirar esse grau todo. Então, nós colocamos, pessoal, não vai corrigir tudo. Até conversei com o Nery, agora, se quiser, a gente pode fazer uma associação aqui. Eu tenho certeza que vai dar um upgrade nesse anel. E foi o que aconteceu. Então, nós colocamos um anel e fizemos uma arqueada junto, entendeu? Excelente. Nesse caso aí, você mesmo respondeu a sua pergunta. Um astigmatismo extremo, então, no caso, né? Extremo, e outra coisa, a gente tem experiência que sabe que não vai corrigir 11 nunca. Ali, no caso, poderia ter feito até uma topoplastia, entendeu? Mas, no caso, ali a visão era boa, 20/50, foi para 20/25, quer dizer. Não, ficou excelente. Por causa disso, porque o astigmatismo pós-transplante, a gente não consegue corrigir muito bem com o anel. Corrige, igual eu te falei, uns 50%. O resto ali saiu na fumaça, entendeu? Perfeito. A última sua consideração, para depois passar para as perguntas dos nossos fellows, é o seguinte, gente, sempre devemos lembrar que o conceito de velhice envelheceu. Até
15, 20 anos atrás, uma pessoa com 60 anos era velha. Hoje, uma pessoa com 70, 75 anos, ela está em plena atividade. Então, a gente deve considerar que esses pacientes, por terem ainda uma vida muito ativa, mesmo já estando com uma idade mais avançada, muitas vezes são pacientes que têm uma exigência visual muito grande. Então, a gente sempre deve considerar a possibilidade da indicação de uma lente de contato para esses pacientes, que é sempre uma solução muito simples e muitas vezes não resolve o problema do paciente. Evidentemente que nem todo paciente vai ter interesse, nem todo paciente vai ter habilidade, vai ter motivação para usar lente de contato. Mas apenas lembrando que lente de contato é uma ferramenta também do cirurgião refrativo. Não podemos esquecer, deixar para a lente quando não tem mais nada a ser feito. Não, às vezes você pode fazer a lente, colocar uma lente, hoje existem lentes altamente sofisticadas, não estou nem falando de escleral, mas existem lentes hoje muito sofisticadas que podem também reabilitar a visão do paciente. Então, a gente deve sempre considerar essa possibilidade com os pacientes e discutir com eles as vantagens e desvantagens, sempre lembrando dessa possibilidade. Bom, gente, eram essas considerações, Sandro. Eu posso Claro, um fique à vontade. Na minha experiência em transplante, principalmente perfurante, hoje em dia tem que tomar muito cuidado com a lente escleral. Por quê? Ela gera uma perda endotelial. Isso aí é visível. Então, o paciente com transplante perfurante não deixe o paciente usar mais de que 6 horas por dia. É um absurdo, porque perde células mesmo, impressionante. Então, o transplante lamelar ainda aguenta. Agora, transplante perfurante com lente escleral, o resultado a longo prazo é muito ruim. Vai ter uma perda grande e vai perder esse transplante mais rápido. O transplante lamelar não, tem transplante com 40 anos, está perfeito. Até perfurante também, com 30 anos, você deve ter também. São transplantes viáveis. Mas com lente escleral, há realmente uma perda de células, sabe? Principalmente perfurante. Ótima consideração, Sandro. E tem uma questão também que eu levanto sobre lente escleral. Eu coloco lente escleral com uma certa frequência, mas eu falo com o paciente que a lente escleral é uma lente para usar em situações muito específicas, não é para usar o dia todo. Nenhuma lente escleral o paciente vai tolerar usar o dia todo. Agora, uma questão que me preocupa com a lente escleral, gente, é aquela compressão dos vasos episclerais. Esses vasos que vão drenar o humor aquoso. Eu não sei, mas a gente, talvez futuramente, a gente possa começar a apresentar algum tipo. A Vitória está aí, que é nossa especialista em refrativa e também em glaucoma. Eu não sei. É difícil você medir a pressão enquanto você está com o uso da lente escleral, mas eu tenho dúvidas se essa lente não pode, a longo prazo, com a compressão daqueles vasos episclerais, que a gente sabe que existe, isso possa reduzir algum tipo de, ou ter algum impacto sobre a drenagem episcleral do humor aquoso. Mas é só apenas uma preocupação que eu tenho e o tempo vai dizer se isso aí procede ou não. Então, gente, eu gostaria, então, primeiro, antes de mais nada, agradecer o Sandro, que foi excelente sempre. Ele é muito engenhoso, gente. Muita coisa que o Sandro faz é coisa de mineiro. Ele não divulga. É agora que está publicando. O Sandro nunca publicou. Você ficava sempre fazendo as coisas, agora é que ele está botando o pescocinho para fora, o que é muito bom. Mas ele sempre fez muita coisa e ele é muito engenhoso. Já criou muita técnica cirúrgica em transplante, em anel, e muita coisa que vocês estão vendo aí é coisa inédita, é criação dele. Então, vocês fiquem à vontade para perguntar à vontade aí, porque realmente é uma experiência única. Muito obrigado. Posso? Verdade. Primeiro, boa noite a todos. Estou voltando agora, né? Fiquei um tempinho fora, que estava Boa no Canadá. noite. Sandro, boa noite. Boa noite, doutor Oi, Reinaldo. Vitória. Tudo Boa bem? noite, Vitória. Excelente aula. Essa parte cirúrgica realmente é muita habilidade. Eu queria, na verdade, tirar uma dúvida até da incisão arqueada, durante sua apresentação, que eu fiquei na dúvida do seguinte: a estabilidade pós o procedimento, como é que fica esse astigmatismo depois, assim, ao longo do tempo? A questão da estabilidade depois. Uma boa pergunta, viu? Para começar, a gente não pode fazer uma incisão muito longa, entendeu? Se fizer muito longa, vai tirar a estabilidade da córnea ao longo dos anos. E essa incisão funciona bem em DALC, tá? Em transplante perfurante, não se deve fazer, por quê?
Porque o transplante perfurante tem um edema crônico, vai esgarçando aquela região que você cortou, entendeu? Vai abrindo e vai levando aquele afilamento que eu mostrei naquela topoplastia, entendeu? Então, o transplante lamelares, né, o DALC, você fazendo uma incisão aí de uns 100 graus, funciona muito bem e fica estável, não vai para frente, entendeu? O comportamento no transplante lamelar com perfurante é bem diferente, sabe? Inclusive em termos de ectasias. Então, essa arqueada eu faço na incisão, você viu bem na junção das duas córneas, né? Do doador e do receptor. Então, ali naquela linha de incisão que eu abro. Ali que tem maior tensão. Porque o disco em si, quando você trepando e coloca em cima do olho para suturar, ele está totalmente regular. Então, o que vai deixar um astigmatismo para mais ou para menos se a córnea não está totalmente circular, está um pouco ovalada, vai gerar um grande astigmatismo. Ou se tiver uma retração grande. Essa retração ali você consegue cortar e aliviar bastante na incisão. Melhor do que cortar em cima da córnea do lado, entendeu? O pessoal costuma fazer arqueada na córnea, não resolve. Você tem que fazer na incisão. Na linha de incisão ali, tem um resultado muito melhor do que cortar na córnea. Então, a córnea tem que ser intocável. Você não corta a córnea. Só se precisar de fazer uma cunha, se a córnea estiver muito irregular, entendeu? Então, a incisão ali, na área da incisão, na área da cicatrização, funciona muito bem no transplante lamelar. No transplante perfurante já é mais difícil, entendeu? Você deve tomar mais cuidado. E nunca fazer uma incisão muito longa, porque muito longa, ela vai abrir, vai entrar epitélio para dentro e vai gerar depois um astigmatismo ao contrário, muito pior, que a córnea vai estar irregular, vai ter aquele astigmatismo todo torto. Então, faça uma incisão curta, não faça longa. Ok? Está mais ou menos... Já expliquei. Entendido. Okay. Obrigada. Gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta para o Sandro? É a hora. Boa noite, doutor. Pode falar. Tava querendo perguntar, por exemplo, depois que você faz o transplante de córnea, assim, depois de quanto tempo, assim, depois do astigmatismo, você vê que tem um astigmatismo alto, você pensa em implantar um anel, assim, quanto tempo você espera, assim, mais ou menos? Ótima pergunta. Bom, isso é o seguinte, a gente sabe que o astigmatismo só vai se manifestar depois da retirada do último ponto, entendeu? E às vezes vai tirando ponto lá de acordo com a topografia e vai regularizando essa córnea, aí sobra um pontinho. Se esse pontinho arrebentar sozinho, você retirar, puf, vai para o astigmatismo de 10, entendeu? O transplante é muito ingrato às vezes. Isso também acontece quando você retira os pontos todos, a córnea está lá bacaninha, ou está com astigmatismo muito grande, você tem que esperar no mínimo 6 meses. Porque se você fizer isso antes, a córnea muda muito, sabe? E pode ser que você se depare com astigmatismo até o contrário do que aquele que você observou logo depois de retirar os pontos, entendeu? Então, assim, é importante. Depois você está estável uns 6 meses, mais ou menos, aí você consegue fazer uma coisa mais definida e mais duradoura, sabe? Outra coisa Sim. também importante. Nós estamos falando aqui que tem muita catarata pós-transplante. Então, essa pergunta sua vai bem porque, às vezes, a gente faz um cálculo de colocar uma lente tórica no paciente. Vamos botar um astigmatismo de 5, mete uma lente tórica lá para corrigir isso. É ingrato. Na minha experiência, você coloca uma lente tórica, depois de um ano, mais ou menos, o astigmatismo muda o eixo, entendeu? Muito comum em transplante mudar o eixo. Tá? Vamos botar 110 e vai para 140. Aí a lente tórica foi para o saco, entendeu? Então, esse que é o problema. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas nesse tipo de incisão arqueada e anel, depois de uns 6 meses, você pode fazer tranquilo que a córnea já está estável. Normalmente, pós-ceratocone, eu tenho visto alguns casos, o pessoal fazendo, assim, depois de um certo tempo, às vezes não corrigiu tanto o astigmatismo, associar um outro anel, pós-transplante, tem feito isso também ou não? Associar outro anel, não. O Não, né? transplante, ele não suporta mais do que 2 segmentos, tá? Porque ele tem uma área restrita. Ele tem lá o diâmetro de 8, 8,25, 7,75. Então, você tem que colocar anel de 5. Nem o HM funciona. HM não dá para transplante, ele é muito grande. Anel de 6 também não dá. Tem que ser anel de 5. Infelizmente, você não tem área para trabalhar com outro anel, entendeu?
Então, você Certo. vai entrar na zona ótica, pronto, aí o resultado é ruim. Então, o que Beleza. funciona mesmo é anel de 5, e já que o astigmatismo é um astigmatismo poderoso, o anel de 5 corrige mais do que o anel maior, entendeu? Então, o ideal, no máximo 2, não dá para associar anel, não. Tá bom, beleza, obrigado. Tudo bem, Sandro? Boa noite. Aqui é Silvia, tudo Tá jóia? boa, Silvio? É, eu queria fazer uma pergunta, mas na verdade é uma pergunta até básica, assim, uma pergunta é, básica mesmo. Quando é que você começa a fazer a remoção dos pontos no transplante? Quanto tempo depois? Você seguia pelo topo? Você vai Bom, tirando a cada semana? Como é que você vai fazer? Cada mês? Como é que bom, você faz? isso aí não é uma pergunta básica, não, tá? É uma pergunta muito interessante. Por quê? A gente sempre acha que, tirando os pontos logo depois do transplante, vai melhorar o astigmatismo, mas às vezes você pode ter uma deiscência de sutura, entendeu? Então, antes de 6 meses, eu acho que não vale a pena mexer com ponto, tá? O pessoal fica aflito, tipo, tem que tirar ponto, tem que tirar ponto, tem que tirar ponto. Espera, no mínimo 6 meses para tentar tirar algum ponto que está puxando mais um pouco, entendeu? E mesmo assim, igual eu falei, você vai ter uma resposta final depois que tirar o último ponto. Então, eu acho que o ideal é tirar todos os pontos depois de 1 ano. Menos que isso, não vale a pena tirar todos os pontos. Mas depois de 6 meses, se a córnea estiver bem cicatrizada, você vê que não vai abrir, você pode tentar tirar um ponto que está muito apertado ali, entendeu? Pela sua topografia. Aí eu concordo. Agora, ter assim uma certa urgência em retirar os pontos, não. Quanto mais tempo ficar, melhor. Em transplante perfurante, então, se tiver um ponto bacaninha ali, aí, minha filha, quanto mais tempo passar, melhor. Às vezes até mais de ano para você poder tirar ponto. Porque senão você vai ter uma deiscência, sabe? Gerar um astigmatismo, vai gerar uma miopia grande. Então, seria isso. No mínimo 6 meses para começar a tirar um ponto ou outro, na minha E opinião. aí, a retirada do primeiro ponto, por exemplo, você pegou a topo, aí o eixo, você tirou aquele ponto ali, no eixo mais curvo. Quando que Isso. você começa a planejar a retirada de outros pontos? Você Então, você tira, tira, essa retirada, você tira você 2 pontos, ou você vai tirando intercalado? Isso. Você tira uns 2 pontinhos ali, vai guiando pela topografia, vê onde é que está mais curvo, vai tirando, mas vai com cuidado, sabe? Você tira ali, melhorou, espera. Eu não fico afoito em tirar, não. Não pode tirar todos os pontos antes de 1 ano, tá? Então, espera, tira um ou outro, mas não fica assim, afoito em tirando para corrigir o astigmatismo, não, porque às vezes você vai gerar um astigmatismo ao contrário daquele que você está. Aí é muito difícil depois você reverter, entendeu? Sandro, eu queria fazer só uma Entendi. observação dessa pergunta da Silvia, o seguinte, Silvia, ponto você tira precocemente se esse ponto estiver frouxo, se esse Chamando ponto vaso. estiver exposto, se esse ponto estiver causando alguma reação inflamatória, porque vai acabar fazendo um neovaso local ali, isso pode trazer problemas futuros. Mas se o ponto está bonitinho lá, está tenso, e é isso que o Sandro falou. Quanto mais para frente você puder deixar, melhor. Outra Certo. coisa, antes desse tempo, às vezes, igual o Reinaldo falou, às vezes chama vaso, começa a dar uma deiscência ali, eu tiro o ponto do outro ainda, entendeu? Para segurar mais aquilo ali, para não poder abrir e dar uma ectasia ali, entendeu? Porque ele vai esgarçando, sabe? Então, isso que o Renato falou está certo. O ponto, às vezes o ponto ele mesmo fala a hora que tem que ser removido. Tá certo. Muito obrigada. Sandro, esse caso que eu comentei com vocês, eu tive essa paciente, que é minha colega de turma, ela teve um caso curioso no outro olho. Eu fiz o transplante no outro olho dela também. Depois anel também não, né? Não, não, no pós-operatório imediato. Não, depois eu pus anel. É. Essa paciente, eu fiz 10 cirurgias nela. E o curioso é o seguinte, que essa paciente, e continua minha amiga, essa paciente é o seguinte, no pós-operatório imediato do outro olho, um olho deu decência, quase que o botão saiu na minha mão, não fazia a trepanação manual.
O outro olho, ela foi assaltada, ela estava na rua, no pós-operatório, assim, devia ter uma semana. Ela estava na rua, o ladrão quis puxar a bolsa dela, puxou a bolsa, segurou a bolsa, ele puxa de lá, puxa de cá. Ela não soltou a bolsa, mas o ladrão soltou. A bolsa veio no olho dela. Não, tá Ela variando. chegou com o botão pendurado, totalmente, quer dizer, em atalamia, com o botão também. Eu não sei como, né, na época ela era fáscica, hoje ela já é pseudofáscica, eu não sei como que ela não perdeu o cristalino, não teve uma evisceração. Ela chegou praticamente com o botão, uns 2 ou 3 pontinhos pendurado o botão, mostrando como é que... E esse transplante deve ter mais de 20 anos, uns 30 anos, não sei, e a córnea está transparente até hoje, mostrando que uma córnea de qualidade, se é uma cirurgia, vamos dizer, pouco traumática, às vezes o transplante, né, não tem data de validade, vai ficando. Posso te mostrar uma coisa aí? Uhum. Interessantíssimo. Eu queria mostrar para vocês. Tem uma coisa interessante. Se der tempo aqui, você consegue fazer aqui. Sabe o que aconteceu, Reinaldo? Tem uma paciente minha, ela estava brigando com os filhos dela, entendeu? Aí ela pegou um cinto e meteu o cinto na mesa. O cinto bateu a fivela na mesa e voltou. Entendeu? Aí sabe o que aconteceu? O cristalino dela saiu inteiro, entendeu? E a córnea pendurada. Ela pegou e colocou o cristalino dela, ficou agarrado na lente escleral que ela estava usando. Então ela chegou para mim com a lente escleral, com o cristalino dentro da lente escleral. Que isso? Quer ver? Incrível, né? Coisas que a gente conta que Não, parece que é filmado. coisa de pescador. São Quer coisas ver? incríveis, né? Eu vou te passar isso aqui, estou tentando passar aqui, entendeu? Entendi. Só um minutinho. Isso aqui é interessante demais. Essa paciente, eu já até mostrei esse caso para os nossos fellows. Ela foi submetida a 10 Olha aqui, Reinaldo. cirurgias. Olha aí, Reinaldo. Olha só. Você está vendo aí? É a lente escleral com o cristalino no meio. Olha que interessante. Não está aparecendo, não. Compartilhei. Está compartilhando, doutor. Espera aí. Tem que compartilhar a tela. Espera aí, só um minutinho. Vai chegar aí. Perdão. Vai dar. Só um minutinho, Reinaldo. Tá. Agora nós estamos vendo só a tela. Olha que interessante. Olha o que você está vendo aí. Isso aí é a lente escleral. Aí, a lente escleral com o cristalino no meio. Deu um corte na de fenda para você ver. Deu para você ver? Deu, claramente. Aí. Isso ali transparente, bonito, hein? É o corte do cristalino, e transparente dentro da lente escleral. Olha pra você ver. É muito doido, hein? É muito doido. Você vê que a gente vê de tudo, né, cara? E não teve perda vital? Aí a LOD ficou íntegra lá? Veio tudo. Aí eu fechei e depois implantei uma lente. A córnea dela está transparente até hoje. Olha que legal. Que beleza. Mas você coisas que... implantou a mesma córnea que saiu? Não, a córnea só abriu. O que saiu foi o cristalino. Eu suturei a córnea entendi. e depois eu pus a lente. Gente, o que é isso? Incrível, né? Você vê que coisa doida. Era um caso para publicar também, né? Caso interessante. Giovanni, nós estamos falando de umas curiosidades aqui. Certo, Deixa eu compartilhar um slide aqui. Deixa. Só para vocês verem como que Tá aparece. Está autorizado aí. Tá? Como é que eu faço aqui? Share screen. Não, eu sei, mas cadê o share screen aqui? Que a tela aqui minimizou aqui. Ah, tá. Agora apareceu aqui. Espera aí. Vou mostrar para vocês um caso aqui também muito estranho. Aqui, ó. Vocês estão vendo a tela aí agora? Beleza. Estamos sim. Tá. Então, você vê, esse aqui é essa paciente que eu falei com vocês. Aqui ela já está pseudofáscica. Aqui o transplante. Aqui os 2 segmentos de anel. Essa paciente teve 2 vezes que reestruturar o botão transplantado. Um por quê?
foi feita a delaminação mecânica e outro porque ela tomou uma bolsa no olho. Aqui está mostrando o implante, pós o transplante, tudo bem. E o outro olho, se não bastasse ter tanto problema, depois dessa pancada, quando a sutura, ela desenvolveu uma retocefalia. Então, observa aqui como é que está aqui o anel e a pupila dela desapareceu, quer dizer, ela entrou, olha lá. É a paciente muito azarada também, né? Aqui, medicina. olha aqui o astigmatismo dela. Aí, essa aula, eu dei essa aula mostrando o seguinte, será que hoje teria indicação de transplante? Olha o ceratocone que ela tinha, não conseguiu usar lente. Essa paciente é extremamente complicada. Não, aqui está mostrando aqui o pré-transplante, observa que o pós-transplante imediato estava até razoável, e depois deu o que deu. Com esse tanto de cirurgia, olha o astigmatismo que ela está aqui agora, 23 anos depois de transplante. E por incrível que pareça, ela tem uma visão razoavelmente boa depois de tudo que ela passou. Tem 0,5 e 0,6 com óculos. Ela não consegue usar lente de contato, em hipótese alguma. Está excelente. Para quem passou por tanta encrenca, né? Olha aqui como é que tá. Não mete a mão, não. Não, aqui, olha o astigmatismo dela. Mostrando como é que varia. Parece que a córnea pós-transplante penetrante, gente, ela não para de mudar nunca. Cada vez que você faz um transplante... Aqui, olha, observa cada vez que você faz... Aqui mostrando agora aqui. Aqui tinha 5 num eixo, depois 6. Observa. Vai mudando, depois que ela passou para 5, para 3, para 2, depois foi para 9. É muito doido. Depois para 5, 4, você fala. Isso tirando ponto, né? Vai tirando os pontos, vai melhorando. De repente, depois que você tira os pontos todos, ela vai para 17. É isso mesmo. 17, depois 14 e 12. E hoje ela está desse jeito aqui, ó. Mostrando como é que é desafiador. Tá aqui desse jeito e uma visão bastante razoável, considerando isso aqui 23 anos depois dos 2 transplantes. Aqui eu tinha colocado aqui, ó. Aqui é histórico dela, quer ver? Aí aqui. Ainda teve algumas crises de rejeição no meio do caminho. Olha aqui, queda na rua. Eu não falei que ela foi roubada, falei que ela foi uma queda na rua, suturas rompidas, dobra da DCM, feitas novas suturas. E aqui, olha aqui, no dia 23 de março, 30 de março, aqui, anel, descendo da sutura do transplante para fazer o túnel manual. Refeita a sutura do enxerto. É muita coisa, depois foi catarata, depois capsulotomia. Depois ela ainda tem uma isquemia, teve uma isquemia cerebral, parte dessa baixa de visão também, acho que é central. Tem uma CD, um AVC isquêmico. É muito doido, né? Mas era isso aqui só que eu queria mostrar, como é que astigmatismos desafiadores acabam aparecendo e a gente tem que, ou então a gente tem que pedir ajuda a algum colega que seja especializado nessa área. É isso aí. Gente, Pessoal, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Boa noite, é o Lucas que está falando, tudo bem, Oi, pessoal? Lucas, seja bem-vindo. Boa noite, Sandro, como é que vai? Beleza, Lucas, você? Eu quero fazer uma pergunta. Depois disso tudo que foi exposto aí, eu queria fazer um paralelo ao caso que o Sandro apresentou do implante de anel e simultaneamente as arqueadas, que era um caso ali que já tinha um planejamento, porque já se sabia, né, que o paciente estava lá com 7 de astigmatismo. Então, beleza, tudo foi planejado. Mas aí, em seguida, foi citado assim que a córnea estava mantendo uma estabilidade na retirada dos pontos. E aí, quando solta o último ponto, ou o último ponto que estava mantendo a córnea numa certa estabilidade, esse ponto arrebenta sozinho. E a córnea, então, vai parar lá com astigmatismo também muito alto. A minha pergunta seria, nesse segundo caso, o mais sensato, se o ponto que arrebentou e ele ainda está lá sepultado na córnea, né, você sabe a posição desse ponto, não seria mais sensato refazer só esse ponto, em vez de fazer uma incisão arqueada? Com certeza. Bom, a minha opinião, não. Porque já está mais de ano ali. Já está cicatrizado. Aquele ponto ali não é definitivo, não, meu amigo. Você vai dar aquele ponto ali, ele não vai aproximar nenhuma borda, já está cicatrizado. Então, o astigmatismo,
aumentou, não foi porque tiramos o ponto e abriu, não, porque a córnea já está irregular, entendeu? Então, Aham. aquele ponto ali, você dá outro ponto ali, ele vai, daqui a um tempo, vai de novo romper, ou vai ceder e vai voltar ao astigmatismo, entendeu? Então, para ter Ok. uma coisa definitiva, no astigmatismo pós-transplante, esse ponto aí não é indicado ficar ali, não, entendeu? Sem contar que o ponto também poderia chamar uma neovascularização. Então, considerando assim, eu também considero que a gente deveria tirar todos os pontos, porque falar que o monofilamento de nylon é inerte, que ele não causa ação inflamatória, a gente sabe que é uma mentira a longo prazo. A longo prazo você vai ter neovascularização ali, né? Então, mas era só isso, assim, em vez de fazer uma incisão relaxante, se fazer um novo ponto onde estava mantendo a estabilidade, não que não seria duradouro, mas pelo menos para uma situação mais imediata. Mas essa era a pergunta. Entendi. A sua pergunta tem toda a lógica. Mas nós estamos falando o seguinte, em retirar pontos, entendeu? Assim, topograficamente falando, tirando um ponto onde está mais curvo, para poder ir regularizando isso. Então, a gente estava falando que é o seguinte, que às vezes a gente vai tirando tudo bonitinho, a córnea vai indo para o lugar, aí sobra o último pontinho depois de um ano e meio, que é o ponto lá, você vai tirar esse ponto e o negócio desajusta tudo, entendeu? Nós estamos falando assim, que às vezes esse segmento não tem surpresas desagradáveis, entendeu? Ô, Sandro, se eu entendi a pergunta do Lucas, o seguinte, a córnea está bem, está estável, a córnea está regular, tem pouco astigmatismo, e de repente solta um ponto, arrebenta um ponto, e gera um astigmatismo muito alto. Bom, eu nunca tive muitos casos assim, mas eu me lembro de ter refeito a sutura, limpado a incisão ali e refeita a sutura, porque Não, mas peraí. desestabilizou a córnea. Não, peraí. Nós estamos falando de uma córnea que já está cicatrizada. Nós estamos tirando o ponto para tirar astigmatismo de córnea que está cicatrizada. Ah, tá. Então, Você está ali, falando... já tem mais de ano que tirou o ponto, não é? Entendi. Entendeu? Entendi. Achei que era uma coisa mais recente. Tá. Não. Vamos supor, depois de um ano e meio, entendeu? Você vai tirar os pontos todos, quando você tira o último ponto, a córnea, quer dizer, a córnea está irregular, tá bom, entendeu? Está simétrica. Então, nós estamos falando desse aí. Não é quando abre a incisão, aí é lógico, tem que refazer o ponto. Aí é lógico. Ok. Bom, gente, mais alguma pergunta para o Sandro aí, gente? Vamos aproveitar aí, porque... Cláudio, faça favor. Doutor Sandro, parabéns por mais uma brilhante aula. As aulas que eu já vi do senhor são, assim, realmente muito bacanas e tem sempre uma novidade. E o doutor Reinaldo tem razão. A gente é mineiro, parece que a gente bota o ovo, mas não cacareja de jeito nenhum. Muito Então, obrigado. parabéns. Obrigado. Muito boas as aulas. Eu queria fazer uma observação que me chamou, algumas coisas que me chamaram a atenção, né? Eu vejo muita gente, e a gente mesmo vai tentando fazer sempre anel com fento. Ótimo, é gostoso, é muito bom, é reprodutível, mas tem que aprender a fazer com manual, também com instrumental manual. Porque eu vi o senhor usando aí o bisturi do anel várias vezes, se não é o do anel, é o parecido, muito próximo, e também aquele delaminador de Soares, que é aquele gordinho para abrir o início lá do seu túnel. Então, de alguma maneira, aquele treinamento no anel manual, e a gente está sempre aí tentando com os felos também, tem o seu lugar, teve mais uma aplicação. Então, assim, mais uma vez, o doutor Santo está aí inventando coisas novas, mostrando como fazer um pouquinho diferente, usando coisas que a gente já tem. O anel de 6 milímetros, eu pensava nele também, mas o senhor consideraria fazer ou usar o anel de 6, que corrige um pouco mais do astigmatismo, a partir de quanto de sobra de tecido fora né, até a borda do transplante, até a borda da junção? Porque 2 milímetros talvez fique pouco, mas teria alguma coisa que te levaria a usar um anel de 6? Bom, essa pergunta é boa porque você tem que ter uma área, uma margem de segurança, entendeu? Porque se você fizer o túnel muito perto da incisão, mesmo com laser, com fento, quando você vai colocar o anel, pode ser que você vai abrir aquilo ali, sabe? Então, você tem que ter uma margem de segurança. Então, eu acho que anel de 6 não cabe em transplante.
na minha opinião. Fica muito justo. Se você pensar que o transplante tem 8, concorda comigo? O anel tem 5. Ainda vai sobrar aqui quase 1 milímetro. Então, vai ficar com uma área de mais ou menos 7, um transplante de 8, ficou muito apertado, sabe? Então, um anel de 6, infelizmente, o transplante eu acho arriscado. Outra coisa importante, quando for fazer um anel em transplante manualmente, você sempre tem que evitar chegar muito perto da área de incisão. Por quê? Se chegar muito perto, a espátula não corre bem ali, entendeu? Aí você vai fazer uma forcinha ali, geralmente tem uma fibrose, tem um edema crônico, vai abrir. O que aconteceu com o Reinaldo foi isso. Então, no transplante manual, às vezes, a gente tem que descentrar um pouquinho o anel, fugindo dessa área que está perto da linha de incisão. Então, muitas vezes, o anel não pode ficar tão centradinho pós-transplante, entendeu? A gente tem que procurar uma área que está mais transparente ali para poder cortar bem o túnel e encaixar o anel. Então, eu acho que o anel de 6 para transplante fica muito apertado, na minha opinião. Outra consideração, obrigado. Outra consideração é sobre as lentes esclerais, né? Hoje em dia, eu vou falar uma coisa, talvez correndo algum risco de estar errado, porque qualquer um está colocando lente escleral. Isso. Então, a gente pode estar tendo problemas porque não estão colocando adequadamente. É uma lente que dá muito conforto, então, pôs aquela, ficou bom, tchau, é isso aí, deixa eu ficar livre disso aqui. Então, lente escleral é de apoio escleral, não é para ter apoio no limbo, não é para comprimir limbo, não é para pressionar vasos. Então, a gente sabe disso, quem adapta todo dia, com muito cuidado, né? E eu já tive a curiosidade de buscar artigos de aumento de pressão ocular, e os artigos, eu não foi uma busca muito profunda, mas prós e contras. Vários artigos a favor, vários artigos contra, então eu também não consegui fazer um juízo de valor com relação à alteração de drenagem, de humor aquoso e aumento de pressão intraocular. Mas temos que ficar atento realmente. E uma última coisa aqui é sobre nylon. Eu fui cirurgião geral durante um tempo e sempre achei, meu chefe sempre me ensinou que o nylon era permanente. E fomos descobrindo que não era permanente, porque a gente usava no abdômen nylon 2. Não é nem 0 nem 2 zeros, é 2, é grosso, para fechar. E daí um tempo aquele nylon, aquela sutura dissolvia, aquela sutura perdia a força têncil. Então uma coisa é ela estar lá e outra coisa é perder força. E o que acontece com o nylon é hidrólise. E nós temos muita água, nós temos muito processo de hidrólise ali na córnea. Por não ter vaso, é um processo que acontece mais lento. Mas tem certeza que nós já vimos aqueles pontinhos de nylon ali que você vê a parte que está interna na córnea, que tem pontos de nylon e pontos sem nylon, partes do nylon íntegras e partes que sumiram. Você fala assim, mas cadê o... Ele vai ficando branco, né? Ele vai dissolvendo. Então, e mesmo que eu deixasse todas as suturas, que talvez seria o ideal realmente, né, para manter aquela coisa o mais ideal, se a gente pudesse fazer a sutura perfeita, em algum momento elas iriam se dissolver ou perder a força têncil. Então, tem que ficar atentos a isso também. É só uma... exatamente. Resquício de cirurgião geral. A córnea já dura muito tempo, o ponto porque não tem sangue, né? Então já dura mais tempo, né? Se fosse um tecido mais vascularizado, rapidinho, o ponto ia sumir realmente. Exatamente. Ok. Então, pessoal, eu gostaria de aproveitar a aula aí. Eu sei que o Sandro já fez muitas aulas para a gente, mas eu não sei se eu contei já esse caso de uma paciente que eu encaminhei a ele e talvez não tive a oportunidade de agradecer a ele em público, porque agradecer pessoalmente eu sei que eu já fiz isso, mas em público é diferente. E dizer para vocês assim, eu tinha uma paciente que quando eu conheci ela tinha 29 anos de idade, ela já tinha começado a fazer 5 cursos superiores de faculdade e trancava porque ela não tinha condição visual. Ela começava e desistia.
Quando eu conheci ela, já com 29 anos de idade, ela estava já na faculdade de arquitetura, era o 6º curso que ela tentava começar a fazer, e ela já tinha sido transplantada quando ela tinha mais ou menos uns 15 anos de idade, assim, era muito tempo de transplante que ela tinha na córnea, pelo menos uns 20 anos de Essa aí eu transplante. conheço, hein, Lucas? O Cláudio conhece essa moça, com certeza. Nossos primeiros tempos lá de escleral. Ela já participou de cursos do estado da Ceratocona na Medfax, a gente levou na Medfax e tal. Então, essa moça, ela tinha já pseudofacia em ambos os olhos, ela fez cirurgia de catarata junto com os transplantes. Na época, ela era adolescente, ela tinha 13 anos de idade, mais ou menos. E quando eu a conheci, ela já tinha uma córnea muito prolapsada, né? O botão transplantado dela até uma certa regularidade, de curvatura regular. Mas a córnea dela, ainda doente pelo ceratocone, continuava avançando, né, afinando e levando o botão transplantado para frente. Essa paciente, quando eu conheci, a gente tinha a caixa de esclera apenas, e na caixa de esclera da Medfax, no começo eram 20 lentes, apesar de que a caixa original da Aculens tinham 24 lentes. Um tempo depois, a Medfax resolveu fazer a lente número 21 e 22, de tanto que eu fiquei insistindo com a Medfax que eu tinha não só essa moça, mas outro rapaz muito parecido com ela. E aí a Medfax pegou a licença e fez a 22ª lente na caixa de prova original. E aí eu pedi a Medfax para fazer para mim as alterações do SAG nessa 22ª lente, o que gerava, na verdade, a 23ª e a 24ª lentes da caixa igualzinha americana. Essa paciente passou por todas essas lentes. Ela passou pela número 20, ela foi piorando enquanto eu conhecia ela, foi para 22, para 23, para 24. E a córnea continuava sempre em prolapso e tocando nas lentes. Antes de existir o método hoje que chama CSP Report, né, que o Pentacam está fazendo um mapa para a gente moldar a borda da lente e apoiar na esclera, antes disso existir, um funcionário da Medfax, que chama Daniel Figueiras, que é um engenheiro também de produção, o Daniel Figueiras tem uma tese de doutorado em como construir uma lente escleral usando o Pentacam. A tese de doutorado dele na engenharia foi baseado nisso. Então, esse rapaz me ajudou a construir lentes. Eu fazia o exame do Pentacam, o Pentacam media a altura da câmara anterior, a curvatura, o prolapso da córnea, diâmetro da córnea, e o Daniel construiu uma lente fora de caixa de prova para essa paciente. Então, tudo que vocês imaginarem e não imaginarem que seria possível fazer em lente escleral para essa moça, eu fiz. E assim ela viveu por vários anos. Ela conseguiu formar em arquitetura, ela é arquiteta hoje, mas chegou um ponto que a córnea dela, doente, continuou prolapsando, e eu falei com ela, olha, eu não tenho mais como trocar a lente para você. Não tem como, eu preciso mandar você procurar o Dr. Sandro Coscarelli, porque ele faz umas técnicas de topoplastia e que você tem que procurá-lo. A paciente muito receosa, mas se convenceu aí depois de muito tempo. Ela foi, fez. Hoje, essa paciente, eu não sei como ela enxerga sem lente escleral nenhuma. Então, é uma coisa, assim, eu que vivi anos acompanhando ela e colocando lentes extremamente desafiadoras, eu realmente não entendo, assim, fisicamente como seria possível o Sandro ter feito uma topoplastia e colocar essa moça enxergando bem, sem lente de contato. Essa moça ganhou uma bolsa de estudo na Itália, quando ela era estudante de arquitetura. Ela foi para a Itália ficar 1 ano e meio estudando arquitetura em Florença. Foi a única aluna brasileira que conseguiu essa bolsa. E ela foi com a lente escleral e tal. Ou seja, hoje é uma pessoa que é uma profissional qualificada, ela é uma arquiteta, formou, mas quem fez ela enxergar livremente hoje foi o Sandro e não eu. Eu só posterguei o tempo dela de estudo dela para ela conseguir formar. Então, é um caso extremamente desafiador que o Sandro pôs a mão e eu tenho muito a agradecer a ele, porque, como o Reinaldo falou, a paciente hoje me é muito grata por eu ter convencido ela a acreditar dela ir fazer a topoplastia, porque ela morria de medo. Então, Sandro, muito obrigado por tudo que você fez pela gente.
Eu que agradeço, viu, a indicação, e fico até emocionado de você falar isso aí, sabe, em público, tá? Mas tem que funcionar mesmo, que eu também estou. Não, então tá, eu fico muito emocionado, eu gosto muito de você, eu acho que a moça é muito boazinha também. Ali no caso dela, eu tive que fazer uma topoplastia de 360 graus, eu tive que reduzir aquilo tudo lá e pôr a córnea lá para dentro, né? Sem trocar, entendeu? Porque não tem como suturar mais um outro transplante ali, que está muito fininha a periferia. Mas, graças a Deus, ele tem uma visão muito boa. Ele enxerga aí, já está com uns 20, 30 no olho e 20, 25 no outro. Impressionante, ficou boa demais. Então, ela está enxergando sem lente de contato, graças a Não, Deus. eu falo que, como paciente, eu perdi a paciente de lente de contato, mas sou extremamente feliz, porque o trabalho que eu tinha para chegar na lente final dela era um trabalho assim insano. Me tomava um horroroso. Então, eu sou muito feliz por não ter mais que adaptar uma lente tão difícil como é o dela. É uma moça Então, muito boazinha, muito simpática, né? Muito bacana. É. Então, muito obrigado, viu, Lu? É isso aí. Um abraço. Obrigadão. Gente, ó, então, mais uma vez, queria agradecer o Sandro. E, para terminar essa brilhante sessão nossa aqui, eu quero fazer uma consideração sobre isso que o Lucas acabou de fazer. Isso se chama gratidão. Gratidão é o único sentimento genuinamente humano. Então, as pessoas que são gratas são pessoas que realmente são especiais, porque a ingratidão a gente observa é um sentimento muito mais expressado pelas pessoas do que a própria gratidão. Então, Sandro, mais uma vez, parabéns, sempre é muito bom ter você aqui, porque você enriquece muito o nosso curso. Amanhã, gente, nós vamos ter uma série de casos desafiadores sobre astigmatismo. Então, nós vamos ver casos de astigmatismo pós-transplante, nós vamos ver astigmatismo pós-pterígio, pós-trauma, pós-RK. Eu separei uma série de casos e, inclusive, casos de trauma pós-LASIK que geraram altos astigmatismos. Não são tão raros. Essa semana me apareceram 2 casos de trauma pós-LASIK. Olha como é que são as coisas. Então, nós vamos ver então como a gente pode então conduzir esses casos desafiadores. Então, amanhã estaremos juntos aí. Sandro, mais uma vez, um abraço, boa noite. Parabéns pelo Sandrinho que está aí com a gente aí. E se ele quiser nos acompanhar aqui, vai ser um prazer para nós, viu? Ô, Reinaldo, para terminar, a gratidão é minha, viu? Eu acho que vocês aí sempre me convidam, e para mim é uma honra poder participar, viu, Reinaldo? Pessoas obrigado. brilhantes igual são vocês, entendeu? E vocês estão dentro do meu coração, tá? E eu acho que eu acho que é mútuo, entendeu? Você também me ajuda muito, você sabe disso. Então, eu acho que é por aí. Então, qualquer coisa, nós estamos à disposição, ok? Estamos juntos aí, meu amigo. Muito obrigado. Um abraço. Viu, Meus agradecimentos são em meu nome, em nome do Arnaldo, do Lucas, do Gustavo, de todos, do Cláudio, de todos que fazem parte do nosso staff aqui da Refrativa, tá? E outra coisa, está aberto lá a clínica, viu? Quem quiser ir Sei lá disso. assistir. Amanhã mesmo tem 2 transplantes lamelares, tem 3 até. Tem 3 lamelares amanhã, se alguém quiser assistir, está à disposição, ok? Nós Ótimo, maravilha. Viu, gente? Ó, fica aí como esse convite, essa gentileza do Sandro. Alguém precisar do Sandro para correção desses altos astigmatismos, casos de transplantes lamelares, transplantes penetrantes, o Sandro é uma referência, está com a gente aqui, qualquer coisa que vocês precisarem, eu sei certeza que ele vai acolher vocês lá de braços abertos, tá bom? Muito Um obrigado. grande abraço a todos, gente. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, de doutor todos. Santos, por ter aceitado o convite. Boa, Uma gente, boa noite. até amanhã, Né? então. Obrigado, Viu? Uma boa doutor. noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente.